capítulo 3, verso 14. Todos encontraram? Colossenses, todo mundo sabe que é Velho Testamento, né? Não precisa ficar procurando um novo. Ah, tá atenta ali, dona Rita, né? Posso ler aqui? E aí, Sérgio, tá tudo bem com você? Tá bem mesmo? E sua netinha? Vamos estar orando pela netinha do Sérgio. Ela está em tratamento também, né, Sérgio? Quantos anos tem mesmo? 13 anos. Está em tratamento. Gostaria que você, todas as vezes que estivesse orando, orasse por ela, tá? É uma garotinha, mas por razões que nós desconhecemos, não é importante, né? Mas alguns enfrentam algumas dificuldades tão cedo, né? Mas o Deus que tem suprido as nossas necessidades e que tem sido misericordioso com tantas pessoas, também pode ser. Aliás, Ele sempre será misericordioso. Então não esqueça de interceder. Qual é o nome dela mesmo, Sérgio? Ah, não. Você não me faz eu fazer todo esse cenário e você esqueceu o nome da neta? Nós estamos ao vivo, Sérgio. Sérgio, se você não falar o nome da sua neta, eu vou trazer você aqui na frente. Agora você vai sair, ó, na Rede Globo, vai tornar-se noticiário na Globo. William Bonner vai detonar você, meu amigo. E quanto mais pressiona, menos ele lembra. Lá. Ele não lembrou ainda mesmo, não tem jeito. Tudo bem, Sérgio, eu não vou fazer passar essa vergonha mais não, tá? Mas promete uma coisa, descobre o nome da sua neta que já tem 13 anos, descobre o nome dela. E faz uma tatuagem no braço, mas não permanente, tá? Faz uma tatuagem no braço aqui e escreve o nome dela ali. Então vamos lá, gente. Colossenses 3, 14. Às vezes vai ser preciso ser permanente, viu? Para você não esquecer mais. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Mais uma vez, é tão curtinho, né? Acho que vale a pena lermos novamente. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Pai, mais uma vez, eu peço que o Senhor me ajude, para que eu possa transmitir essa mensagem, não de mim mesmo, mas na força do Teu Espírito. E que os meus irmãos e irmãs que estão ouvindo aqui e do outro lado da tela, possam também receber essa mensagem. E que possa ser uma bênção para as nossas vidas. Vocês já repararam que toda a nossa vida, ela está interligada por elos. O que eu quero dizer com elos? É claro que os elos, no sentido literal, são como se fossem pequenas argolas, né? Que formam uma corrente. Se você for olhar aqui no estacionamento, nós temos uma corrente que cerca todo o estacionamento, e obviamente quando nós saímos, nós fechamos, e ela é composta por gomos dessa enorme corrente. E a gente chama isso também de elo. Isso no sentido literal. Agora, no sentido figurado, os elos, eles representam uma ligação muito próxima, talvez entre pessoas, ou até mesmo entre valores. Por exemplo, pensando em pessoas, existem elos muito fortes entre marido e esposa, pais e filhos, irmãos, parentes, amigos, famílias. Os elos são tão fortes que criam vínculos que muitas vezes eles se tornam duradouros, eles se perpetuam, ele só se rompe materialmente com a partida. Por exemplo, existe um elo muito forte entre eu e meu pai, obviamente, pai e filho. Eu disse a palavra obviamente porque isso, a regra é essa que existe. É claro que existem as exceções. Então existe um elo muito forte. E é claro que materialmente esse elo não existe mais, porque meu pai partiu, mas ele deixou um elo de valores, não só para mim, mas também para todos os meus irmãos. Agora, se a gente for pensar em valores, em elos, mas relacionado a valores, nós podemos dizer que existe elos entre a paz e a tranquilidade. Existe elos entre a serenidade, a calmaria, a bonança, o descanso, o refrigério, o sossego. Se nós montássemos alguns elos, nem que fosse algo figurado,
e fôssemos juntar todos eles, eu diria que todos esses valores que eu acabei de citar, eles poderiam compor cada parte desse elo que faz parte da nossa vida. Na nossa vida nós também temos elos importantes que estão interligados um ao outro. Por exemplo, o pensamento, ele está interligado com os nossos desejos. Eu não sou um especialista na área da psique, tá? Então, se eu cometer alguma gafe aqui, algum erro, então eu vou tentar abordar de uma forma só superficial. Nós sabemos que muitas vezes os desejos nascem por causa do pensamento. Você pensa em alguma coisa, por exemplo, você pensa agora numa pizza. Aí você pensa, poxa, só almocei, não tomei café da tarde. A hora que acabar esse culto aqui, me vê uma pizza qual a pizza que você prefere, Rose? Carne seca? Puxa vida, cuidado com os hipertensos. Se você não me convidar, não me traz a carne seca, senão você pode judiar da gente, né, pastor? Não tem jeito. Existe um elo entre o pensamento, o desejo. Existe um elo também entre a atitude. Porque você tem um pensamento, aí surge um desejo por causa do pensamento, está aí ligado. E obviamente, provavelmente, pode surgir uma atitude por causa desse desejo. Você pode pensar numa pizza, ter o desejo de uma pizza, e a hora que você sair daqui, ter uma atitude, ir até a pizzaria e comprar uma pizza. E você pode, depois dessa atitude, ter um comportamento. A pizza está tão boa que você fala assim, eu não vou repartir com ninguém. É um comportamento egoísta, mas você pode ter um comportamento como esse. É um elo ligado ao outro. Isso pode estar ligado ao estilo de vida e pode, com certeza, estar atrelado também ao destino. Eu acho que eu já citei esse provérbio algumas vezes aqui, mas eu acho que vale a pena repetir. Olha só que interessante como esse provérbio, uma palavra está ligada à outra. São elos que eles se formam. Semeie um pensamento e colherás um ato. Semeie um ato e você colherá um hábito. Semeie um hábito e você colherá um estilo de vida. Semeie um estilo de vida e você vai colher um destino. Veja que tudo começou com o elo do quê? Do pensamento, que está ligado ao quê? Ao ato, que está ligado porque se repete muitas vezes a um hábito, que está ligado também ao estilo de vida, porque quando se torna um hábito alguma coisa na nossa vida, isso faz parte do estilo de vida. E o nosso estilo de vida, que começou tudo no pensamento, acaba terminando num destino. Vejam que o destino, ele está ligado ao estilo de vida, que está ligado ao hábito, que está ligado ao ato, que está ligado ao pensamento e também vice-versa. Todos estão interligados. Eu queria essa noite falar um pouco sobre esses elos. Mas elos não de consanguíneos ou de família, mas elos de valores, que está um ligado ao outro. Todos nós temos elos na nossa vida. É interessante que o versículo que nós acabamos de ler, eu vou até repetir aqui para você, é um versículo bem curto. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. A Bíblia diz que de tudo que você pode fazer, se não existir esse elo que une, não terá valor nenhum. A Bíblia diz, se você profetizar, se você falar em línguas, se você for capaz até de dar a sua vida por outra pessoa, mas se não tiver o amor, de nada vale. Talvez por essa razão, o escritor inspirado por Deus disse, olha, o amor, ele é o elo perfeito. Mas eu não queria falar aqui sobre o tema amor, mas eu queria falar um pouco sobre esse tema elo. Fazer uma breve reflexão com vocês. Pensando nessa questão do pensamento que nós temos, pensando na questão do desejo, pensando na questão da atitude, do comportamento, do estilo de vida e que vai nos levar para um destino. Então eu queria propor para vocês aqui, falar um pouquinho sobre esses elos. E o primeiro elo, eu quero falar a questão do pensamento. Quanto ao pensamento que haja entre nós, nascidos de novo, cristãos, unidade. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10 diz assim, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. É interessante que a igreja do Senhor Jesus Cristo deveria ter um só pensamento e deveria ter um só parecer. Mas nós sabemos que existem as mais diversas denominações, por quê? Porque às vezes a respeito do mesmo assunto,
do mesmo tema, da mesma temática, existem pensamentos diferentes. Se você está aqui no Ministério Acos e você já passou pelo Andando Juntos, que é um discipulado de unificação, você vai saber o que nós pensamos a respeito da Trindade, o que nós pensamos a respeito da pessoa de Cristo, das manifestações do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. Você vai conhecer os mais diversos temas. Se um cristão, ele deve ou não deve, por exemplo, ingerir bebida alcoólica, ele pode, se ele não pode, o que ele pode, porque esse discipulado Andando Juntos, propositalmente, o nome dele é Andando Juntos, para que todos andem juntos e tenham um só pensamento. Enquanto o nosso pensamento for diferente, sempre haverá o quê? Divisões. Mas é importante que a igreja de Cristo tenha um só pensamento. Pastor, mas eu não tenho liberdade de pensar diferente. Você tem liberdade de pensar diferente, mas no que diz respeito ao reino de Deus, às coisas espirituais, não deve ser assim. Aliás, boa parte das divisões que existem em igreja é por causa dos pensamentos que acabam sendo diferentes. Enquanto que a Bíblia propõe para cada um de nós, que nós como igreja de Cristo, temos um só pensamento, tenhamos um só parecer. Eu sei que às vezes é difícil a gente chegar a um denominador comum, mas isso não significa que não é importante. Pode ser difícil chegar a um consenso, mas não é impossível. Pode ser difícil chegar a um denominador comum, mas é importante que cheguemos sempre a um denominador comum. Eu sempre digo aqui que quem entra aqui na igreja, a gente sempre orienta que passe pelo discipulado, aquele que já é batizado, ele passa pelo primeiro discipulado, que é aquele que está acontecendo às terças-feiras. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui para deixar um pouco mais transparente. Terça-feira está dentro aonde acontecia a escola bíblica. E é uma espécie de escola bíblica, mas não é escola bíblica, é um discipulado. Por quê? Na escola bíblica, você pode vir qualquer dia da escola bíblica e participar a qualquer momento, porque são temas variados. Agora, no discipulado, iniciando a caminhada, são ministrações que estão interligadas uma à outra. Então é importante que você que começou no primeiro dia, você venha no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto dia. E você que chegou no terceiro, no quarto dia, você pegou o bonde já andando. Então talvez você fique aí meio nadando na maionese. Mas é importante que você faça isso. Depois desse discipulado, nós temos esse discipulado que eu acabei de dizer, que é o Andando Juntos. O Andando Juntos, ele tem a responsabilidade, como ele é um discipulado de unificação. Quando nós tratamos os mais diversos temas dentro da igreja, nós tratamos para que todos aqueles que aqui desejam permanecer, pensem de igual forma. Ou seja, se alguém perguntar para mim a respeito das manifestações do Espírito Santo e perguntar para o André, a resposta vai ser a mesma. Ou se perguntar para mim e perguntar para o Ricardo, a resposta vai ser a mesma. Se perguntar para mim ou perguntar para a pastora, a resposta vai ser a mesma. Porque o Andando Junto tem essa responsabilidade, que tenhamos um só pensamento e um só parecer. Por quê? Quando há vários pensamentos e vários pareceres, sempre surge o quê? Divisão. Então, quanto ao pensamento, que haja entre nós unidade. Agora, quanto ao desejo, lembra que eu falei que logo após o desejo, logo após o pensamento, pode surgir em você o quê? Um desejo. Quanto ao desejo, que haja disponibilidade. Você já deve ter dito a você mesmo, conversando com você mesmo, dos desejos que você tem. Mas alguns, poucos ou muitos desses desejos nunca se concretizaram. Porque eles nunca saíram da esfera do quê? Do desejo. E desejar não é concretizar. A concretização do desejo precisa se tornar a materialização dele. E muitas vezes a gente fala assim, o desejo sempre foi que eu fosse um crente fervoroso, que eu fosse um crente de oração, que eu fosse um crente com conhecimento profundo da palavra de Deus, que eu fosse um crente que jejuasse 2 ou 3 vezes por semana, que eu fosse um crente, tivesse uma vida totalmente dirigida pelo Espírito Santo. Mas sempre, durante toda a nossa vida, talvez nunca tenhamos experimentado isso, porque sempre vivemos no nível do quê? Do desejo. O desejo, ele é bom. É claro, um desejo moralmente aprovado por Deus, ele é bom? É verdade, mas ainda ele não se materializou. Então, quanto ao desejo, é necessário que haja o quê?
disponibilidade para que haja materialização desse desejo. 1 Pedro 5,2 diz assim: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com o desejo de servir. Meu irmão, eu tenho aprendido algumas coisas na vida, e eu sei que eu preciso aprender muitas outras. Mas eu tenho aprendido que desejo não vai trazer realização. Só desejo não traz realização. Você só querer alguma coisa não vai fazer com que aquilo que você quer venha num passe de mágica ou uma simples oração venha acontecer. Ou haja um desdobramento, mesmo que você não mova nada, mesmo que você não faça nada. E eu tenho percebido que na vida não é assim. Existe a parte que só Deus pode fazer, mas existe a parte que cabe cada um de nós fazemos. Deus está desejoso de trazer cura para os doentes, mas Ele diz que é para nós orarmos. Deus está desejoso de trazer libertação para aqueles que estão cativos, talvez opressos por espíritos malignos, mas Ele diz para que nós expulsássemos os demônios. Ele está sedento para que o Evangelho seja propagado, para que a verdade seja conhecida, para que vidas sejam transformadas, mas para isso Ele levantou a sua igreja, para que a igreja realize essa tarefa. Então só ter o desejo não vai fazer com que as coisas virem realidade. E também não vai adiantar você passar a sua vida dizendo que você deseja alguma coisa, mas se você não fizer nada para que isso venha a acontecer. Eu me lembro que quando Pedro começou a aprender instrumento, quem tocava o violão era aqui, né? Na terra de cego, quem tem um olho é rei. Aí, quando eu percebi que o menino estava tocando, aí eu falei assim: Pedro, então vamos fazer o seguinte, eu toco as músicas um pouco mais balançadas, e você toca as músicas mais lentas, porque ele estava aprendendo a tocar o violão. E depois eu fui percebendo que ele foi tomando jeito. Dentro dele existia um desejo. Só que ele sabia que dentro desse desejo ele precisava se dedicar. Porque se não houvesse dedicação, jamais. Ele apenas passaria, ele se colocaria num nível que eu sempre desejei ser um músico na igreja. Por que você nunca se tornou? É porque eu nunca aprendi música. Eu sempre desejei ser um violonista, ou um baterista, ou um tecladista. Por que nunca se tornou? É porque eu nunca me dediquei. E à medida que eu via o Pedro, eu comecei a perceber que dentro do Pedro não existia apenas um desejo, mas existia algo muito forte dentro dele que ele queria tornar aquele desejo que ele tinha de ser um músico em algo real. E hoje ele está aí, abençoando as nossas vidas, tocando, abençoando a vida de vocês. Cada um pode abençoar a vida um do outro com aquilo que Deus tem entregado em suas mãos. Eu quero perguntar para você, e você? Só está vivendo na esfera do desejo? Eu desejo ser melhor, eu desejo dar frutos, eu desejo ser alguém que Deus usa tremendamente. Mas e aí? Isso não vai acontecer nada se você não fizer nada. É preciso que você ande, é preciso que você se mova, é preciso que você se coloque nas mãos de Deus e obedeça a ordem imperativa de Deus. Terceira verdade, quanto às atitudes agora, lembra que eu falei? Pensamento, desejo, e agora vem uma atitude. Quantas atitudes? Que haja humildade. Filipenses 2, 5 a 8 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Às vezes as pessoas, elas têm um pensamento, surge nelas um desejo, e elas decidem tomar uma atitude, mas às vezes é justamente no campo da atitude que elas se perdem. Acabam não tendo uma atitude, mas uma atitude de humildade. Eu sou suspeito de falar do meu genro. Eu aprendi a amar esse menino muito cedo, o Weber. E de tudo aquilo que ele é, uma das coisas que me chamou muita atenção nesse menino, que hoje já tem 30 anos, né, Michele? 30? É menino ainda, Michele? Ah, o menininho do coração, né? É que o Weber, mesmo eu percebendo que ele sabia o que ele sabia, ele sempre tinha cuidado em mostrar aquilo que ele sabia.
E uma vez eu falei para o meu filho Pedro assim, Pedro, repara nesse rapaz isso aqui. Esquece a parte técnica, tá? Você está estudando, ele também está estudando aqui, mas repara nele. Porque às vezes, dependendo do conhecimento que a gente tem, a gente sai do pensamento, tem o desejo, mas na atitude a gente peca. A gente acaba, por exemplo, às vezes, descredibilizando algumas pessoas, a gente acaba diminuindo outras pessoas. Por quê? Na atitude que você deve ter, e é bom você ter, mas ela precisa sempre estar borrifada, ela precisa estar mais do que borrifada, ela precisa estar encharcada de humildade. E eu gosto desse versículo porque ele não é um versículo leve, ele é um versículo, entenda, de certa forma pesado. É que nem quando Cristo diz assim, eu quero que vocês amem, mas eu não quero que você ame do seu jeito. Eu não quero que você diga assim, esse é o meu jeito de amar. Eu vou dizer para vocês como eu quero que vocês amem. Eu quero que vocês amem como eu amei. Então a forma certa, ou a forma com que eu quero que vocês amem as pessoas, é a forma com que eu amo as pessoas. E veja que é interessante, o autor diz aqui, inspirado pelo Espírito, ele diz assim, seja a atitude de vocês a mesma, igual, semelhante, né? Aliás, semelhante não, nem parecida, que seja igual, que seja uma réplica, que seja um clone, que embora ele sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar-se. Então o que ele fez? Ele esvaziou-se a si mesmo, embora sendo Deus, mas esvaziou dos atributos da sua divindade, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, se já não bastava ele se encontrar em forma humana, o próprio Deus, a Bíblia diz que ele humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz, e ainda ele serviu a criatura que ele fez. Eu fico pensando, um ser que faz um ser como nós somos, ele não precisa ser como nós somos, mas então ele decide se tornar em algum momento da história semelhantes a nós, para sentir o que nós sentimos, e não bastando ele se tornar semelhantes a nós, ainda ele se humilha em figura humana para poder servir aquele que um dia ele criou. Eu acho isso magnífico, eu acho isso assim encantador, porque nós vivemos numa sociedade onde com doses diferentes, com intensidades diferentes, todos nós somos chamuscados pelo orgulho. Uns mais, outros menos, com uma intensidade maior, uma intensidade menor. E eu fico observando, aliás, quando eu leio esse texto da Bíblia, eu fico pensando comigo mesmo, como pode um ser que está acima de todas as coisas, um ser até inexplicável, de repente ele se torna naquilo que ele próprio criou, para se identificar com a sua criatura, para sentir o que essa criatura sente, e ainda servir essa criatura, enquanto que essa criatura deveria servir, então ele se mostra o maior exemplo de submissão, e no exemplo de submissão ele aponta para o maior exemplo de autoridade, que é o Pai. Eu quero perguntar para você, quantas suas atitudes têm sido encharcadas de humildade, ou porque você sabe um pouco mais, ou descobriu um pouco mais, ou está numa posição um pouco mais elevada que outras pessoas, têm sido atitudes, mas em nada tem a humildade. Que melhor que você saber, melhor que você fazer bem feito, é você fazer com humildade. Mesmo que você tenha um conhecimento extremamente superior do que aquele com quem você está se relacionando, todo o conhecimento vai ser transmitido de uma forma homeopática, para que aquele que está recebendo não se envergonhe de não conhecer o que você conhece, e que à medida que você vai passando o que você passa, você também passa com uma certa humildade, não mostrando tudo aquilo que você sabe. Como têm sido as suas atitudes no dia a dia? Recheada de humildade ou ainda de muito orgulho? Quanto ao comportamento, lembra que eu falei? Pensamento, desejo, atitude e agora um comportamento. Porque é a questão de você repetir. Tudo aquilo que você vai repetindo faz parte, se torna parte do seu o quê? Comportamento. Algumas pessoas, olha, lá está vindo fulano, ele está nervoso, já sei até o que ele vai dizer. Por quê? Porque
Porque ele já repetiu tantas vezes esse comportamento, ou esse ato, que agora se torna algo, não que as pessoas desconheçam, mas que as pessoas já conhecem. Quando ele fica nervoso, ele vai falar tudo que ele quer. Ao contrário de outras pessoas, está vendo, ele está nervoso, ele vai chegar aqui, ele não vai falar nada. Ele vai ficar quieto e não pergunte nada para ele. Eu conheci um pastor, minha esposa está aí? Está aí? Lembrei, o Magalhães, Paulo Magalhães, mas não esse daqui, Paulo Magalhães, de um outro, da cidade de Bragança. Uma vez nós estávamos no culto, fomos levados para o lugar e ele ficou numa igreja no meio do caminho. Só que no culto lá foi uma bênção tão grande, o pessoal esqueceu. E ficou no culto. E o filho esqueceu do pai. E na volta ele falou assim, nossa, eu já tinha que estar aqui há mais de 2 horas esperando meu pai. E era uma estrada onde só tinha mato. E eu percebi que o rapaz ficou tenso e nós juntos ficamos tensos também, porque nós conhecíamos o sujeito, o pastor, ele era brabo. Ele não era nem bravo, ele era brabo. E eu me lembro que o rapaz parou, o filho dele parou o carro. Aquela escuridão, ele saiu do meio do mato, já estava lá umas 2 horas, subiu dentro do carro, não cumprimentou ninguém, não falou nada. E o filho, esperto que era, também não disse nada, que ele falou assim, eu sei que eu vou passar vergonha. Se eu disser qualquer coisa aqui, eu sei que eu vou passar vergonha. Porque ele sabia quem era o pai, e sabia que tipo de comportamento tinha o pai. E você, que tipo de comportamento tem? Deixe-me dizer, quanto ao comportamento, que haja credibilidade no seu comportamento. 1 Pedro 2,12 diz assim, vivam entre os pagãos de maneira... O que está escrito na tela? Vivam entre os pagãos de maneira... O que é maneira exemplar? O que é maneira exemplar, Michele? Que você seja o quê? Um exemplo. Que as pessoas olhem para você e digam assim, eu quero seguir, eu quero ser igual. E não é porque você age como a maioria, mas porque você age de uma forma diferenciada, dentro daquilo que é o desejo de Deus para que você venha agir. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que ele ou eles os acusem de praticar o mal, ou de praticarem o mal, eles observem as boas obras que vocês praticam, e sabe o que eles vão fazer? Vão glorificar a Deus no dia da sua intervenção. Nós sempre temos frisado e colocado em relevo aqui, que é muito mais importante a conduta de um cristão fora da igreja do que dentro da igreja. É muito mais importante um comportamento do cristão fora da igreja do que dentro da igreja. Porque aqui todo mundo está igual. Está todo mundo quietinho, está todo mundo bonitinho, está todo mundo me ouvindo, está todo mundo agindo com respeito, com obediência, com sabedoria. Aqui até aquele que não é, se torna, acaba parecendo ser. Mas o grande desafio do cristão é quando ele tem que sair mundo afora. Quando ele se depara com situações em que muitas vezes a sua carne vai gritar e vai conduzir ele para um caminho, mas o Espírito do outro lado vai sussurrar e vai tentar levar ele para um outro caminho. E aí está o grande desafio do cristão. Para que ele possa ser luz, não em meio a um lugar que está cheio de luz, mas que ele possa ser luz em meio às trevas. Para que ele possa ser sal, não dentro do saleiro, mas que ele possa ser sal fora do saleiro. Quanto ao comportamento, que haja credibilidade. Quando as pessoas olharem para você e ver a sua escolha, ver a sua conduta, ver a forma com que você se pronuncia, a forma com que você fala, a forma com que você age, a forma com que você se comporta, ela possa olhar para você e ver algo diferente. E não é você mesmo, mas é Cristo vivendo através da sua vida. E eu pergunto para você, e quanto ao seu comportamento? Está havendo credibilidade aí fora? Porque é isso que o Senhor espera. Tudo começa com um pensamento que suscita um desejo, que leva você a uma atitude, e que repetidas vezes essa mesma atitude se tornará num hábito, que é o seu comportamento diário. Está havendo credibilidade ou descredibilidade? Eu não sei não, com certeza por causa disso também. Mas nós nunca ouvimos falar de tantos escândalos como temos ouvido falar nos tempos de hoje, nos dias de hoje. Eu sei que as pessoas podem dizer, isso sempre aconteceu. É verdade, sempre aconteceu. Mas a mídia tem levado isso muito mais rápido. Aquilo que acontece 2 horas atrás já está sendo noticiado.
Silvio Santos foi levado para o hospital porque estava com suspeita de Covid, e de fato, ele foi testado positivo. 2 horas depois, no máximo 3 horas, já estava noticiando que tinha dado positivo, e que ele estava no hospital, que estava sob observação, estava fazendo alguns exames e tudo mais. Hoje a mídia leva muito rapidamente tanto as coisas positivas, com uma menor intensidade, quanto as negativas, com maior intensidade. Porque vocês já repararam que o que dá audiência é o quê? Notícia ruim. Você pode ver, começa de manhã falando sobre o quê? Tragédias, afogamento, roubos, estupros, motociclista que perdeu a cabeça e o capacete junto, o capacete e a cabeça, o cara que saiu, a mulher que saiu dentro de casa e foi estuprada, é isso que funciona. Chega ao meio-dia, a mesma coisa. Chega à tarde, repete as mesmas coisas. Por quê? A notícia ruim, ela se propaga velozmente com uma intensidade muito maior do que as notícias boas. Aliás, não há nem muito interesse em trazer notícias boas, porque o povo, a notícia boa virou assim, tinha que acontecer mesmo. E as notícias ruins, você viu o que aconteceu? Aquilo que você fizer de bom, não estranhe. Talvez muitas pessoas não vão nem dizer nada por aquilo que de certo você fez. Mas aquilo que de errado você fizer, pode ter certeza. Isso pode ser noticiado, e muito rápido. Como tem sido o seu comportamento? Um comportamento que traz credibilidade ou descredibilidade? Quanto ao estilo, que haja simplicidade. Romanos 12:16 diz assim: tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Parece que hoje a máxima, inclusive no nosso meio, no meio evangélico, é que você precisa prosperar de tal forma que você pode também ter o direito de tornar-se uma pessoa rica. Só que quando você se torna uma pessoa com poder aquisitivo maior, de fogo melhor, você começa a trocar lentamente as suas amizades também. E aquelas amizades que você tinha quando você parava para comer um pastel na banquinha da esquina aqui, e agora você vai, não, agora você vai, não como mais pastel, eu gosto de ir lá no Outback, comer a cebola, né? É outra coisa. Antigamente você parava aqui no botequinho e tomava um Guaraná. E agora não dá mais para você tomar um botequinho no Guaraná, né? Você tem que ir lá no shopping, dentro de um lugar, nem que você pague 4, 5 vezes mais caro, mas eu vou estar no lugar mais apropriado. E aquelas pessoas que talvez faziam parte da sua vida, talvez não possam fazer isso. Talvez você diga assim, pastor, mas será que isso acontece? Deixe-me dizer algo que aconteceu comigo. Eu sou, pelo menos me considero, amigo de um pastor, e na época esse pastor era um pastor assim que levava uma vida consideravelmente boa, muito boa. Uma vida que ele poderia desfrutar de algumas coisas que eu não podia. E ele gostava de me convidar para ir junto. E chegou uma hora, eu chamei ele, falou, Mauro, vamos em tal lugar hoje? Eu falei assim, eu queria falar com você. Peguei e chamei ele. Aí sentamos, falei assim, rapaz, eu não sei nem como dizer isso para você. Mas deixa eu dizer a minha realidade. A minha realidade não é a sua realidade. Como assim? Esses lugares que você me chama para ir, eu fico muito feliz, eu gostaria até de poder ir, mas eu não posso ir em todos esses lugares. E eu tive que explicar para ele que o poder aquisitivo dele era um, e o poder aquisitivo meu era outro. E eu fazia questão de estar na companhia com ele, mas os lugares que ele frequentava não dava para eu fazer companhia para ele. E ele disse assim, então eu vou fazer o seguinte, hoje nós vamos nesse lugar, vamos assistir um filme, mas nós vamos nesse lugar. Eu falei, tinha que ser nesse lugar? Tem aqui o cinema do Itaim, que quanto que é, Pedro, o cinema do Itaim? 1,50, 50 centavos, você que vai lá sempre? Tá vendo? Se você quiser assistir um filme, fala com o Pedro, ele sabe que você pode assistir o mesmo filme. Aí ele me convida para assistir um filme, eu e minha esposa, mas lá no shopping tal. Eu falei, mas tinha que ser lá? Aí ele falou assim, Mauro, esquenta a cabeça, eu vou pagar a entrada. Eu falei, tá bom, então eu pago a pipoca. Pode chegar a pipoca, eu vou pagar. Gente do céu, a pipoca é mais cara que a entrada. A hora que eu cheguei lá, pastor, eu falei assim, não, a pipoca eu vou pagar, o refrigerante, a pipoca eu pago. Então tudo bem. Dá a pipoca para ele aí. Qual o saco você quer? Dá o saco maior que você tiver. Dá aí que a gente vai... O filme era longo, 2 horas e pouca. Dá o saco maior. Dá o refrigerante maior.
Não, meu amigo, vou te falar para você, eu não tinha, meu cartão de crédito não tinha saldo para poder nem parcelar aquilo ali, viu? A hora que eu tive que pagar um negócio, quase que eu falei para ele, deixa que eu pago a entrada, você paga a pipoca e o coisa. Mas é assim. Às vezes a gente vai saindo de um estilo de vida simples e vai adotando um estilo de vida um pouco mais, qual seria a palavra mais adequada, hein? Requintado. Só que a gente se esquece que algumas pessoas que amam estar com a gente, e nós amamos estar com elas, às vezes nós vamos ter que começar a deixar elas para trás. Ou senão, você vai ter que começar a bancar elas. E na maioria das vezes a gente começa a deixar as pessoas para trás e esquecer delas. Se elas não podem ir até onde eu vou, então que elas fiquem aonde um dia eu também estive. Mas é interessante que a Bíblia propõe justamente o contrário. Estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu sei que nem eu faço isso, tá? Para começar de mim, nem eu faço isso. Jesus, certa vez, ele foi convidado para um almoço, um jantar. E quando ele chegou lá, ele começou a perceber que algumas pessoas queriam sentar no primeiro lugar. Aí ele foi já aplicando algumas lições. Olha, quando você chegar, não senta na primeira cadeira, senta lá na última. Pelo menos, se aquele que te vê quer que você sente aqui, ele vai te chamar. Se você estiver na primeira, ele tiver um convidado mais importante, ele vai mandar você dar o lugar para ele, vai ficar desagradável. Aí Jesus falou assim, olha, quando vocês for dar um jantar, um almoço, não dá para quem possa te retribuir, mas dá para aquele que não possa te dar nada. E você pode ver que a gente não é assim, é desobediente nisso aí, né? Para quem que a gente oferece almoço? Para quem a gente convida? Os amigos. Ou qual de vocês, bom, se tiver pode dizer, qual de vocês um dia fez uma festa para as pessoas que não poderiam jamais retribuir isso para você? É porque a gente não está tão interessado em se associar às pessoas de condição mais humilde. A gente quer estar o quê? Com as pessoas que estão ali mais ou menos no mesmo pódio. Se não estiver no terceiro, está no segundo. É pertinho. Eu quero perguntar para você, como é que tem sido o seu estilo de vida como cristão? Requintado? Ou você tem optado por algo mais simples? Às vezes eu tenho que perguntar para mim mesmo. Tudo começa com um pensamento que te leva a um desejo, que vai te levar fatalmente para uma atitude. E que quando você repetir essa atitude, vai se tornar um estilo de vida. E esse estilo de vida, muitas vezes, vai apontar para você mesmo ser um estilo de vida mais simples, onde qualquer pessoa pode chegar onde você está, ou se só determinadas pessoas poderão chegar onde você está. E por último, eu quero terminar. Quanto ao destino, que haja tenacidade. Vou repetir, não quero ser cansativo, tá? Só enfático. O pensamento trouxe um desejo, o desejo trouxe uma atitude, a atitude repetida trouxe o quê? Um estilo de vida. E esse seu estilo de vida vai te conduzir a um destino. Quanto ao destino, que haja tenacidade, ou seja, firmeza, constância. Tiago 1,12 diz assim, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Meus irmãos, nós estamos numa jornada, nós estamos numa caminhada, como você preferir, nós estamos numa batalha, se você também assim preferir. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Cristo já nos fez, nos tornou em mais do que vencedores. Isso é o que Ele fez por nós. Mas existe algo que você precisa fazer por você. Perseverar e perseverar até o fim. Porque aquele que perseverar até o fim é este que receberá daquele que diz que já te tornou mais do que vencedor, a coroa da vida. E quanto ao seu destino? O estilo de vida que você tem escolhido levar tem fortalecido a ideia de que aquele que morreu por você e deu de graça para você a salvação sem você pagar preço algum, o seu estilo de vida tem proporcionado a você mesmo a garantia de que você, quando partir dessa para melhor, como foi meu pai, estará nos braços do Pai também. O seu estilo de vida ainda está um pouco comprometido, de tal forma que talvez você já tenha perdido até a certeza da sua salvação. O seu estilo de vida pode
fazer com que a salvação se perpetue, como pode fazer que a sua salvação seja jogada para o ralo. Eu sei que algumas, não aqui, eu sei que existem denominações que pensam de uma forma diferente, que aquele que um dia Cristo salvou, será salvo para sempre. Não é o que nós pensamos aqui. Aliás, entendemos que não é isso que a Bíblia propõe, sem ofender aqueles que pensam de uma forma diferente. Mas entendemos, segundo as interpretações bíblicas, que não é assim que funciona. É aquele que perseverar até o fim é que vai receber a coroa da vida. Não é aquele que um dia foi salvo, ele pode conduzir a vida dele, adotar o estilo de vida que ele quiser adotar, que mesmo assim está garantida a salvação dele. Não, não é assim que funciona. Eu quero terminar perguntando para você, quanto ao seu destino, você está firme? Está decidido? Aconteça o que acontecer, você não vai abrir mão dos valores propostos pelo Evangelho, não vai esquecer do teu Salvador, não vai esquecer daquele que um dia entregou a vida por você. Talvez você diga assim, não vou esquecer, mas o seu estilo de vida está condizendo com aquilo que você está afirmando? Porque às vezes as palavras que saem da nossa boca, elas testificam aquilo que nós queremos, mas o estilo de vida prova-nos o contrário. Eu queria que você essa noite saísse daqui perguntando para você mesmo, como estão os meus elos? No seu pensamento há unidade? No que diz respeito aos valores do reino, a palavra de Deus, está havendo unidade? Uma coisa é, uma vez perguntaram o que é ser um só, o que é unidade? É diferente uma quantidade de batatas e o purê de batata. Você pode ter 10, 12 batatas, são todas batatas, mas elas não são uma. Embora tenham as mesmas propriedades, tamanhos diferentes, mas todas são batatas. Mas elas vão se tornar uma quando espremerem essa batata e fizerem de todas elas o quê? Um purê. Aí você não vai falar que aquele purê ele pode ter sido composto por várias batatas, mas você não acha mais a batata A, a batata B ou a batata C, porque eles se tornaram num só. No seu pensamento, a unidade, e no seu desejo, a disponibilidade, porque só o desejo não vai resolver nada. Precisa haver o quê? Disponibilidade, para que haja concretização daquilo que você deseja. E nas suas atitudes, tem havido humildade? Às vezes eu vejo alguns debates no Facebook, aliás, não vejo. Eu passo por ele, eu já começo a assistir, logo passo para frente. Pastores brigando com pastores, a igreja A metendo o pau na igreja B, o apóstolo A falando do apóstolo B, e eu não gosto disso, porque isso nos descredibiliza quanto ao reino de Deus. Os não crentes olham assim, eles estão brigando entre eles. E segundo eles mesmos dizem que na palavra de Deus, Cristo diz assim, olha, e nisto vão conhecer vocês, que vocês verdadeiramente são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E parece que estão degladiando um ao outro, brigando um com o outro, diminuindo, descredibilizando um ao outro. Não, não é assim. Que haja humildade nas nossas atitudes, no nosso comportamento haja credibilidade. Quando você sair da sua casa, ou até mesmo dentro da sua casa, não se esqueça de quem você é e quem você representa. A Bíblia diz que nós somos embaixadores. O embaixador, ele não representa a si próprio, o embaixador representa o seu governo. O embaixador não tem desejos próprios, opinião própria, ele apenas representa o governo dele. Então, quando você sair na rua, no seu trabalho, no lugar de divertimento, aonde você estiver, não se esqueça de quem você é. Sempre disse para os meus filhos, quando eles falam assim, pai, será que eu posso ir em tal lugar? E eu via que poderia ir, mas ele teria que ter um certo cuidado, eles teriam que ter um certo cuidado, eu sempre disse para eles, podem ir, mas não se esqueçam de quem vocês são. Porque vocês não podem ser o que vocês são apenas aqui em casa na igreja, vocês têm que ser o que vocês são aonde vocês forem. E se de repente, sendo quem vocês são, aonde vocês forem, vocês ficarem incomodados, então descubra, aquele lugar não é para vocês. Eu me lembro de uma vez que o Pedro ia numa festa de final de ano, né, Pedro? Dos meninos que se formaram na 8ª série, no 3º ano, né? 3º. Ele falou, pai, eu posso ir? Eu falei, poxa, uma formatura. Tudo bem, vai lá, né? A gente sabe que hoje as festinhas são regadas de algumas coisas que é diferente dos anos 80, dos anos 70, dos anos 90, diferente. Mas mesmo assim eu levei, ele foi,
Daqui a pouco, acho que não deu meia hora, o Pedro ligou, pai, você pode me buscar? Aí eu busquei ele, eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, eu percebi que ali não era para mim. Eu fico feliz por isso. Não é eu proibindo que você não deve ir. É você olhando para o lugar e vendo que ele é incompatível com aquilo que você acredita e com os valores que foi ensinado para você. Quanto ao seu estilo de vida, que haja simplicidade. E quanto ao seu destino, que haja tenacidade. Não desista, porque aquele que perseverar até o fim é que receberá a coroa da vida. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Vamos cantar uma música? Cadê o Pedro? Hein, Pedro? Bebê da vizinha sua está com pneumonia, Isaías? Amém. Vamos orar então aqui, enquanto preparam a música. Vamos orar aqui. Hã? A Ju, é verdade. Irmãos, quem conhece a Ju aqui? E a Juliana, quem conhece? A Juliana do Franco, o Franco da Juliana, um casal que está conosco aqui há algum tempo. Estou dizendo isso porque a pastora falou que isso pode falar. Ela pediu para que nós orássemos porque ela contraiu o Covid, tá? Já foi medicada, está sendo tratada, está em casa, tá bom? Está em casa? Hã? Razoavelmente bem, a gente sabe que tem cuidados, né? Mas vamos estar orando por ela também, tá bom? Senhor Deus, queremos apresentar a vida desta criança. Nós nem conhecemos, mas eu sei que o Senhor conhece, sabe onde ela mora, sabe quem são seus pais, conhece o nome dela e sabe até da atual situação que ela se encontra fisicamente. Eu te peço, Pai, que toda a pneumonia, como está aqui descrito, venha se desfazer, Pai, venha desvanecer, venha desaparecer. Nós estendemos as nossas mãos como igreja do Senhor e damos uma ordem a essa enfermidade no nome poderoso de Jesus. Que toda a pneumonia saia daquele corpo, que a saúde, assim como Jesus Cristo disse a Enéia, assim como foi dito a Enéia, Jesus Cristo te dá saúde, que assim seja com essa criança também. Rogamos pela vida também, pela vida da Juliane, Senhor, que contraiu esse vírus. Nós não estamos aqui, Senhor, querendo fazer perguntas, mas nós queremos clamar ao Senhor, Pai, da mesma forma que o Senhor tem curado muitos servos teus, da mesma forma que o Senhor tem abençoado e tem permitido que eles passem por isso, e que isso possa servir de uma experiência para eles, mas que eles possam sair do outro lado, Senhor, com um grande testemunho, que assim possa acontecer com a vida da Juliane, e ela possa um dia voltar aqui, Senhor, brevemente, e trazer o testemunho daquilo que o Senhor fez por ela. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Qual que é a música? Alguém quer sugerir uma música? Quer sugerir uma música? Me ajuda aí. Então vamos cantar mesmo que eu cantei então. Vamos lá? Vamos? Então vamos cantar essa mesma canção que eu cantei no início. Coloca a letra pra gente aí, filho. Tem mais? Ah, tá. Ele lembrou? Você lembrou ou você ligou lá pro Japão, Sérgio? Vamos orar pela Safira também, né? Senhor Deus, nós oramos pela vida da Safira. Seja qual for o problema que existe no sangue, no corpo, aonde for, Pai, que o Senhor venha trazer cura para essa menina, que ela possa também se transformar num testemunho vivo do Teu poder. Usa com poder e grande glória, Senhor, a medicina ali, mas que toda a glória e toda a honra seja dada ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos cantar essa canção, meus irmãos? Eu acho ela tão maravilhosa. Você que sabe, canta comigo. Não são as canções, não é a mensagem, nem a poesia que pode convencer, que sara e liberta, transforma o pecador. É só o Espírito Santo de Deus, Espírito Santo,
vem governar nossas canções, vem dar a mensagem, atrair os corações. Não sou eu quem vou fazer, eu só quero ser usado, a glória é tua. Não são as doutrinas, não são as doutrinas, nem as estruturas que levam ao perdido até o Salvador. Que os homens entendam que são instrumentos e o dono da obra é só o Senhor. Espírito Santo, vem governar nossas canções, vem dar a mensagem e atrair os corações. Não sou eu quem vou fazer, eu só quero ser usado, a glória é tua. Espírito Santo, vem governar nossas canções, vem dar a mensagem e atrair os corações. Não sou eu quem vou fazer, eu só quero ser usado, a glória é tua. Espírito Santo, vem governar nossas canções, vem dar a mensagem. Não sou eu só quero ser usado, a glória é tua. Espírito Santo, vem governar nossas canções, vem dar a mensagem e atrair os corações. Não sou eu quem vou fazer, eu só quero ser usado, a glória é tua. A glória é do Senhor. Diga comigo que a glória é do Senhor. 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 Espírito Santo, Espírito Santo, vem governar nossas canções, vem dar a mensagem, atrair os corações. Não sou eu quem vou fazer, eu só quero ser usado, a glória é tua. Obrigado, Senhor, por escolher vasos imperfeitos como nós somos, para que através desses vasos se manifeste, Senhor, o teu poder, a tua glória, o teu senhorio. Pai, que esta mensagem que hoje aqui foi derramada neste lugar, que ela fique marcada nos nossos corações, que em nosso pensamento, como igreja de Cristo, que haja unidade, que nos nossos desejos haja disponibilidade, que nas nossas atitudes haja humildade,
Que no nosso comportamento haja credibilidade. Que nosso estilo de vida, que haja simplicidade. E que no nosso destino haja tenacidade. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todo sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, meus irmãos. Eu só quero ser usado, a glória é tua. Espírito Santo, vem governar nossas canções.